Gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 5 de março de 2024. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Temos 3 processos incluídos na pauta de hoje. Não há pedido de sustentação oral. A composição da Câmara, a composição titular, vice-presidente Dr. Argos Gregório, Samuel de Oliveira Magro e Daniela Rodrigues. Pela representação fiscal, Tabir Macedo. Vamos iniciar aqui. Eu tenho aqui um pedido de retirada de pauta do processo Gran Premiata, relator Dr. Samuel. Eu vou, então, estou, então, devolvendo o processo para a pauta, pedido do relator. Samuel, o processo devolvido. Obrigado, senhor presidente. Vamos iniciar nosso julgamento de hoje pelo processo Revipac, Tecnologia e Comércio de Componentes Plásticos, o AINEL 4, 152.029. O relator Samuel Magro. Há um pedido de vista do Dr. Argos Gregório. Então, vamos por esse processo. Eu vou pedir, então, ao relator para que faça um breve resumo do seu voto, e, em seguida, eu passo a palavra para o Dr. Argos para proferir o seu voto vista. Presidente, apenas para... Bom dia a todos. Apenas para otimizar aqui a sessão, eu vou lhe pedir a gentileza de liberar a edição do voto, para que eu possa já lançar no sistema, enquanto o doutor Samuel, como relator, procede aí a leitura aos esclarecimentos. Já habilitei, Argos. Obrigado, presidente. Samuel, assim, está no mudo. Está no mudo. Ok, desculpe. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, bom dia a todos. Doutora Daniela, doutor José Olival, doutor Argos, doutor Tabir. Esse caso já foi bastante discutido, né, na sessão há 15 dias. A acusação é apenas uma de crédito indevido, de ICMS, porque o contribuinte ele tomou o crédito, registrou o crédito em valor superior ao destacado nos documentos fiscais. Então, essa é a acusação. E então, já apresentei, né? Na verdade, ele não apresenta nenhuma justificativa para esse comportamento e alegou lá de várias nulidades, eu as rebati todas e meu voto. Nós já fizemos essa discussão, então o doutor Argos se tirou em vista para uma análise particular do processo. Acho que é o suficiente, senhor presidente. Obrigado, Samuel. Eu passo, então, a palavra ao doutor Argos, o voto vista. Doutor Argos, com a palavra. Sim. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Cumprimento aqui os meus pais, doutor Samuel, doutora Daniela, doutor José Orivaldo Pérez Júnior, nosso presidente. Cumprimento também a representação fiscal, na pessoa do doutor Tabir, a todos aqueles que eventualmente nos assistam. Não temos advogados inscritos. Presidente, em verdade, na sessão de 2 semanas atrás, quando da leitura do voto do ilustre doutor Samuel enquanto relator, me vieram aqui algumas inquietações com relação a afirmações trazidas pelo contribuinte em sua peça recursal. Afirmações que, numa primeira leitura, me pareciam muito relevantes. Cito 2 exemplos. O primeiro, o contribuinte nunca foi intimado para cumprir qualquer ato, nunca recebeu qualquer notificação, nunca recebeu qualquer comunicado oficial que diga respeito a este AIN. Esta era uma informação muito preocupante e muito relevante, que, para mim, trazia, talvez, aqui fumaça de atentado ao bom direito, né? Atentado ao bom desenvolver do processo. Uma segunda afirmação é que, na mesma esteira, não existia uma ordem de serviço fiscal a respeito daquela fiscalização, o que feriria totalmente o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive que poderia atentar com relação a prazos para cumprimento das disposições
previstas ali pela nossa legislação, inclusive no que diz respeito à espontaneidade, né? Mais ainda de que documentos que teriam sido juntados pela fiscalização não condiziam com a realidade das escriturações fiscais e por aí vai, né? Razão pela qual eu manifestei a minha inquietação, a minha impossibilidade de julgamento, de apreciação do processo naquele momento, razão pela qual eu tirei o processo em vista. Bem estudando o processo e bem lendo o processo, para a minha surpresa, eu percebi e eu constatei que as afirmações trazidas pelo contribuinte são absolutamente falsas, né? Isso me chamou muito a atenção, porque eu parti de uma premissa de que devemos ter um processo complexo aqui, provavelmente com um não desenrolar corretamente do ITER procedimental e que provavelmente levaria à nulidade do mesmo, como eu já decidi em um sem número de processos ao longo dos últimos anos. Mas quando me deparei com esse processo, um processo curto, em que não há ordem de serviço fiscal. Sim, página 236. Não há intimação, o contribuinte não foi intimado. Há intimação, sim, nos autos, página 234. Os documentos juntados não dizem respeito à realidade da escrituração fiscal. Sim, é transcrição de sistema da própria Fazenda. Então, assim, são afirmações contundentes, mas que são absolutamente divorciadas da realidade. O voto é um voto pequeno no sentido de relatar exatamente o que eu constatei e de acompanhar integralmente o muito bem dado voto pelo relator, doutor Samuel. Porque, como eu disse, numa primeira impressão, doutor Samuel com todas as vênias, mas eu preciso analisar o processo, porque tem afirmações aqui muito, muito graves e muito sérias, né? Que se realmente elas forem reflexo da realidade, esse processo é nulo, no meu entender. Claro, com todas as vênias aqui, entendimento em sentido contrário. Mas, realmente, para minha surpresa, não era nada disso. O doutor Samuel fez muito bem a análise dele e as afirmações que me causavam espécie, elas existem, elas foram feitas em sede de defesa, foram repetidas em sede de recurso ordinário, mas elas são absolutamente divorciadas da realidade. Então, por essa razão, presidente, não sei se o senhor gostaria que eu lesse o voto é muito curto, mas é esse o entendimento, né? Eu estou acompanhando integralmente o doutor Samuel com essa ressalva de um certo espanto pessoal, no sentido de afirmações tão veementes e tão fortes serem absolutamente descoladas da realidade. Mas, de toda sorte, nós temos processos e mais processos aqui, enfim, a postura de cada um, responsabilidade de cada um. Então, presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator. Obrigado, doutor Argos. Não há necessidade de ler o voto, até porque você já explicou essencialmente, né, o seu entendimento. Então, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, eu aguardo, então, a confirmação do voto do relator. Voto confirmado. Estou, então, encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Daniela, falta votar? Eu estou com uma lentidão aqui.
Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido e no mérito não provido à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Na verdade, é o último da pauta de hoje. Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli. O AIN é o 451-462. A relatora é Daniela Gonçalves Nogueira. Não há pedido de sustentação oral, de modo que eu passo a palavra à ilustre relatora para que profira o seu voto. Doutora Daniela, com a palavra. Eu vou disponibilizar o voto, senhores. E aí eu faço um resumo. Desculpa, não consegui. Fique tranquila, estamos hoje adiantados. Olá, aqui ele está com um delay, eu não sei se... agora foi. Ainda não está disponibilizado. Tem que apertar aqui no... Estou colocando a emenda, peraí. Bom, senhores, como o patrono não está presente na presente sessão, eu vou me permitir fazer aqui um resumo do voto, uma vez que... Gente, o que aconteceu aqui? Peraí. Uma vez que trata-se de um voto um pouco longo, uma vez que são 9 infrações. Mas aqui podemos agrupar as infrações do presente processo em 3 grandes grupos. Então, temos um primeiro grupo de infrações que são de falta de pagamento do imposto, porque o contribuinte deixou de pagar ICMS, uma vez que ele emitiu as notas fiscais de saída de operações tributadas com destaque do imposto, no entanto, ele as escriturou sem os débitos do imposto. Temos também, essas são as infrações 1, 2 e 3. As infrações 4, 5, 6 e 7 são infrações de crédito indevido do imposto em diversas situações. Porque os documentos fiscais não possuíam crédito do imposto, porque o contribuinte era substituto tributário, porque ele escriturou os créditos do imposto em duplicidade, e enfim, diversas situações, creditou em montante maior do que o destacado nos documentos fiscais, são diversas situações, são
4 infrações pequenas, mas cada uma tem o crédito indevido por um motivo diferente. E temos as últimas 2 infrações, que são 2 infrações formais de falta de escrituração de documentos fiscais de aquisições de mercadorias e serviços. O contribuinte traz um apelo longo, muito detalhado, com diversos questionamentos para cada infração, e eu vou me permitir ler diretamente as razões recursais. Então, passando diretamente ao voto. O processo não tem nenhum andamento diferente, não teve nenhuma anulação, foi notificado, apresentou recurso, o processo foi para manifestação fiscal, foi negado o provimento em primeira instância, o contribuinte apresentou recurso ordinário e foi distribuído para julgamento. Não teve nenhuma diligência, nem nada. Então, passo diretamente à análise do apelo. Apesar das diversas negações de nulidades trazidas pela recorrente, não é de se acolher o pedido de nulidade da decisão monocrática. Volto aos autos e verifico que o julgador muito bem analisou as questões postas pela recorrente, quer seja pela análise do laudo apresentado, recapitulações solicitadas, bem como as alegações de cerceamento de defesa. Então, o contribuinte em sua defesa tinha trazido diversas alegações de nulidade, todas devidamente analisadas pelo julgador monocrático, e aqui ele pede a anulação da decisão recorrida, em especial, a questão que ele mais questiona é a situação relativa ao laudo contábil que o contribuinte trouxe. No entanto, o julgador monocrático analisa o laudo e entende que o laudo não se presta a demonstrar o quanto pretendido. Inclusive, como foi trazido junto com a defesa, chegou a ser analisado pelo fiscal autuante. Então, o fato de não acolher o laudo em si não se caracteriza como uma nulidade, tá? Não dar à prova o valor probante pretendido pelo recorrente. Aí eu transcrevo trecho por trecho da decisão monocrática, onde ele se manifesta sobre as questões que o contribuinte entende que a decisão teria sido omissa. Bom, vou me permitir não ler para vocês, porque é um trecho muito grande, tá? E aí concluímos, portanto, que a decisão recorrida não deixou de analisar as provas e alegações apresentadas pela defesa. O que acontece é que o julgador não conferiu às provas o valor pretendido pelo interessado, o que não se configura como nulidade. Isso posto, afasta os preliminares de nulidade da decisão recorrida. Quanto ao à alegação de não atendimento, quanto à alegação de não atendimento ao Código de Defesa do contribuinte. Tem alguma coisa errada aqui, peraí. Acho que veio alguma coisa errada. Quanto à alegação de que a OSF emitida não atende ao preconizado no Código de Defesa do Contribuinte, destaco que os documentos de folhas 16, 177 e 16, 178 atendem ao artigo 9 da Lei Complementar 9.309, de 2003, que é o Código de Defesa do Contribuinte. Agora eu entendi o que aconteceu. Veio errado aqui a cópia. Ó. Quanto à alegação de precariedade da ação fiscal, pois, segundo afirmado, a ordem de serviço fiscal emitida contra o autuado não atenderia ao preconizado no Código de Defesa do Contribuinte, entendo que não merece guarida. O artigo 9 da citada lei diz que, para a execução dos trabalhos de fiscalização, será precedida a emissão de ordem de serviço de fiscalização, notificação ou outro ato autorizando a execução de quaisquer procedimentos fiscais, exceto nos casos de extrema urgência, tais como flagrante infracional, continuidade de ação fiscal iniciada em outro contribuinte ou apuração de denúncia, os quais adotar-se-ão de imediato as provas visando a garantia da ação fiscal.
devendo, nesses casos, a ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo ser emitida no prazo de 48 horas. Parágrafo único. A ordem de fiscalização, notificação ou ato administrativo referido no caput conterá a indicação dos agentes fiscais de rendas encarregados pela execução, a autoridade responsável pela sua emissão, o contribuinte ou o local onde será executado os trabalhos fiscais desenvolvidos, e o número do telefone e endereço onde poderão ser obtidas as informações necessárias à confirmação de sua autenticidade. Por último, quanto à alegada suposta dificuldade de acesso dos patronos aos documentos fiscais, esta é uma questão entre o recorrente e os seus representantes. O interessado é o emitente dos documentos fiscais, e a ele cumpre fornecer aos seus patronos as informações necessárias para a defesa. Antes de passar ao mérito do recurso, é de se destacar que a recorrente não nega as acusações trazidas pelo fisco. Seu recurso está centrado em alegações de nulidade, cerceamento de defesa, bem como em pedidos de redução e capitulação. Porém, no mérito, não se verifica a negação das acusações. O item 1.1, a recorrente afirma que o fisco deixou de apurar o montante real tributável da forma adequada, uma vez que não foram considerados os créditos a que o autuado teria direito na entrada das mercadorias. Assim, estaria desrespeitando a sistemática da não cumulatividade e exigindo tributo sem respeitar o princípio da não cumulatividade. O alegado não procede. Os créditos de ICMS na entrada das mercadorias no estabelecimento são direito do contribuinte, que deve, segundo a legislação aplicável, escriturar os documentos fiscais e apurar o imposto a pagar. Não há na legislação paulista previsão de que o fisco atue como contador dos contribuintes, recompondo sua escrita fiscal. Ao fisco, uma vez identificada a infração à legislação tributária, cumpre apurar o imposto devido e lançar o tributo de ofício, por meio do auto de infração e imposição de multa. O pedido de aplicação da sistemática de apuração prevista no artigo 509 do RICMES não é aplicável ao caso. Citado artigo trata da técnica do levantamento fiscal, que trata-se de método indiciário usado para apurar o imposto devido quando não há acesso aos documentos fiscais. Não é um método aplicado neste processo. Aqui o fisco possui os documentos fiscais que, em confronto com a escrituração fiscal digital, constatou-se terem sido escriturados sem o ICMS destacado. Que está sendo exigido por meio da presente atuação. Por fim, a recorrente pede à recorrente a exclusão dos documentos fiscais 237.840 e 248.696, dos itens 1 e 2 da acusação, pois, segundo o alegado, seriam operações que não chegaram a se aperfeiçoar. Ocorre que não consta que tais documentos tenham sido cancelados pelo contribuinte. Assim, uma vez que são documentos válidos, uma vez que são documentos fiscais válidos, emitidos com destaque do imposto em operações tributadas, sua escrituração sem a escrituração do ICMS implica infração à legislação tributária. No tocante ao item 4 do auto de infração, consta pedido no apelo para que seja cancelado, pois não teriam sido juntados aos autos as provas mencionadas pela acusação. O alegado não procede. Comprovam a infração o demonstrativo das operações de folhas que cito, cópias dos documentos fiscais juntados por amostragem, escrituração fiscal digital do período de janeiro a dezembro de 2020, e o RICMES, o registro de apuração do ICMS, operações próprias do período, e as dias do período. Destaco ainda que o demonstrativo de folhas 3.544, que concatena e demonstra a infração. Igualmente, sobre o item 2.6, o autuado entende incabível a autuação, pois afirma que os demonstrativos não se referem ao período autuado. No entanto, em sua manifestação fiscal, o autuante informa as razões da divergência, que eu abro aspas para o fiscal. A alegação do interessado em relação ao item 6 do auto de infração é totalmente descabida, pois, tendo em vista tratar-se de acusação de crédito indevido em decorrência de escrituração em duplicidade de notas fiscais de entrada, é óbvio que as operações constantes no demonstrativo 6 são diferentes daquelas informadas no relato da infração, pois, no demonstrativo, apontamos apenas aquelas operações que foram consideradas indevidas, enquanto que no relato da acusação, a fim de sermos coerentes também para poder comprovar a acusação, a escrituração em duplicidade, apontamos tanto as operações de entrada, em que o período foi considerado, bem como aquelas em que o crédito não foi considerado.
No descritivo da operação, ele fala que as acusações aconteceram de janeiro a maio, de janeiro a julho de 2020. No entanto, as operações escrituradas em duplicidade começam em março. Em março, ele começou a escriturar em duplicidade as notas fiscais de janeiro. Então, por isso que no demonstrativo, que só traz o que é duplo, tem um período a menor ali. Por último, quanto ao pedido de recapitulação das infrações relativas ao crédito do imposto dos itens 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 do auto de infração, traga a manifestação do agente autuante, que acolho integralmente. É bizarra a alegação de que o artigo 61 do RICMES, utilizado como infringência nas acusações relativas a crédito do imposto, é vago, pois tem 18 parágrafos e, assim sendo, não permite a identificação de qual conduta teria sido infringida pelo contribuinte. Esclarecemos que tal artigo dita as condições que deverão ser cumpridas para que o crédito possa ser realizado. Assim sendo, todas as condições deverão ser cumpridas. Não há nada confuso, nem tampouco difícil de entender. A descrição pormenorizada e detalhada do que foi infringido pelo contribuinte são as provas, são informadas informando, inclusive, quais são as provas específicas que embasam a acusação. Quanto à alegada abusividade e confiscatoriedade da multa aplicada, verifico que a multa encontra lastro em norma válida, vigente e eficaz, sobre a qual não há notícia de declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Assim sendo, a legislação em comento goza de presunção de constitucionalidade e a este Tribunal de Impostos e Taxas, dado o disposto no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, não cabe exercer juízo de valor sobre a constitucionalidade das leis estaduais. E o contribuinte pede também a redução da atualização da base de cálculo dos juros e da multa, e para esse tema eu aplico a súmula 10 revisada nos termos da decisão da Câmara Superior de 2023 e do parcial provimento apenas para redução dos juros. É como voto, senhores. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Tentei fazer um resumo, porque o voto acabou ficando longo aqui, são 12 páginas, uma vez que são diversas infrações e o contribuinte traz diversas alegações. Tentei me ater apenas à parte mais relevante do caso. Obrigado, Daniela. Cumprimento pelo voto. Antes de abrir para os debates, assim, Daniela, eu ressenti aqui, nos itens 8 e 9, há um pedido de redução da multa pelo 527A e me parece, salvo engano, que isso não chegou a ser abordado no seu voto. Um minuto só, que eu estou aqui. Vou para a campanha. Um minutinho. Os itens 8 e 9 são descumprimento de obrigação acessória e multa isolada, né? Então, em princípio, passível de análise, né, da possibilidade verdade, ou não. Verdade, estou olhando aqui agora, eu eu coloquei no meu rascunho e não redigi para o efeito do voto. Eu não estou concedendo, mas eu vou organizar aqui, porque eu coloquei no meu rascunho de voto e não coloquei no voto que acabei finalizando. Mas eu não estou concedendo porque as infrações são reiteradas. O contribuinte adota esse modus operandi repetidamente, tanto que ele tem diversas infrações pelas mesmas acusações, e então não se trata de um equívoco ou algo eventual. Tá. É um procedimento reiterado do contribuinte, e embora não esteja embora essas acusações não estejam dentro daquelas que a legislação não permite a redução, neste caso, do contribuinte que adota isso como procedimento contumaz, eu não costumo conceder. Tá, não, entendi. É que é a alegação que, se não consignar no voto, vai dar nulidade, né? Então... Não, tá certinho. É que eu tinha anotado isso quando eu estava rascunhando o voto, e depois, por algum motivo aqui, me equivoquei e passou batido, mas vou redigir. Doutor Daniel, se eu posso também complementar um pouquinho, eu vi no finalzinho do voto a redução pela taxa Selic, mas eu acho que nesse caso ela não é aplicável, porque as operações são os termos do juro de 2020 para frente, né? Então acho que essa parte também não precisaria constar do voto, porque já é
aplicado a Selic, né? A partir de porque novembro de já está 2017 após a já alteração calcula. legislativa, não é verdade? Isso. Desde 2017, né, novembro, já é a Selic, então já está sendo aplicado nesse caso. Tá certo, tá certinho. Pode excluir também a questão dos juros, né? Precisa acertar a emenda também, né, que ficou ali, revisão dos juros nos termos da súmula 10. Aí precisaria... Na verdade, acho que fica não provimento, né? Não provimento, exatamente, Então, não provimento. Sim, vai ficar como não provido, uma vez que vai retirar a questão dos juros, né? Justo. Agora, se os senhores tiverem uma posição diferente sobre a questão da redução, mas eu realmente mantenho esse entendimento sobre a redução, tá? De que nesses casos eu não concedo. Então, tá. Vamos só aguardar Só queria ver aqui as alegações. Vamos aguardar as alegações que a questão aqui da multa do 527A é um tema que eu estudo bastante, né? Então, provavelmente eu vou querer analisar melhor, mas eu vou ver as alegações da Daniela. Mas enquanto a Daniela já resumiu o voto, então, para que a gente otimize aqui os nossos trabalhos, então vamos para o debate. O processo está em discussão. Então, presidente, se me permite, eu vejo que o processo é um processo complexo no que diz respeito a um sem número de autuações, né? A despeito desta questão da multa, que eu também, inicialmente, tenho um entendimento, com todas as vênias aqui, diverso do entendimento da doutora Daniela, eu gostaria, se o senhor me permitisse, de talvez tirar o processo em vista para melhor analisar. E eu tento não justificar, mas o fato de serem muitas infrações, o fato, por exemplo, me chamou a atenção aqui, né? O contribuinte alega o seguinte: ele fala, olha, eu queria que excluíssem 2 notas, o número tal, porque não há comprovação sobre o ocorrido em relação a essas notas. Eu vejo que a decisão analisou este ponto, afastou o argumento do contribuinte, mas dizendo o seguinte, olha, os documentos foram juntados, está lá, os documentos são por amostragem, e o raciocínio do contribuinte, numa primeira leitura, me parece estar relativamente correto no sentido de dizer, então, mas dessas 2 notas não tem nada. É a amostragem? É a amostragem. Que dá um panorama geral daquilo que se está dizendo? Sim. Mas ele foi pontual em 2 notas e disse, tá bom, no processo não tem nada sobre essas 2 notas. Então, esse tipo de argumento, mais uma vez, não significa dizer que o argumento está correto, mas me causa aqui um certo questionamento no sentido de dizer, mas vamos lá, se tiver realmente razão, talvez caiba uma segunda posição. Se ele não tiver razão, é evidente que a resposta acompanha a doutora Daniela, né? Mas, de toda sorte, como isso demandaria uma análise um pouco maior, e nós não tivemos, pelo menos eu não tive acesso anterior ao voto, eu gostaria de pedir autorização ao doutor Pérez, enquanto presidente dessa Câmara, para tirar o processo em vista para melhor analisar. Dada ali a complexidade, esse sem número de itens me incomoda também, né? Eu não sei por que tantos itens assim, por que não 2 autos de infração, então, ou como a própria doutora Daniela colocou, daria para dividir isso em 3 blocos, né? Então, de repente, 3 autos de infração distintos, enfim, mas o autor do feito preferiu em um auto só, o que dá muita margem a eventuais equívocos, a nulidades, isso é péssimo. Mas, enfim, não me cabe aqui ficar emitindo juízo de valor, mas tão somente na dinâmica aqui da votação, pedir vistas do processo, presidente. Afora também a questão da multa, né, do 527A, enfim. Então, se me permitir, após o registro do voto,
porque eu não consigo pedir vista sem o registro, né? Se o senhor me permitir, eu vou tirar o processo em vista, também, novamente, aqui com o compromisso assumido de devolvê-lo o quanto antes, para não causar nenhum tipo de atraso ou prejuízo nem ao contribuinte, nem à produtividade aqui da Câmara. Se me permitir, eu vou tirar o processo em vista. A doutora Daniela pediu palavra? Só para prestar um esclarecimento para o doutor Argos, que o que acontece neste processo especificamente? A melhor técnica de autuação aqui, embora tenha um incômodo de serem várias infrações, é lavrar tudo junto, para garantir o direito ao contribuinte do acesso ao julgamento paritário e coletivo. Por quê? Como apenas a infração da alçada? apenas as infrações 1 e 2 têm valores relevantes. As outras infrações, embora diversas, têm valores bem pequenos. E aí o contribuinte perderia o acesso ao julgamento paritário, porque ele não teria limite de alçada e ficaria muito longe, inclusive, do limite de alçada. Estando dentro de uma apuração feita dentro da mesma fiscalização, não é uma fiscalização diferente, são infrações encontradas dentro da mesma fiscalização, é praxe lavrar em conjunto, porque isso permite ao contribuinte um acesso melhor a julgamento. Então, é uma técnica usada por orientação da própria... Uma ótima posição. É uma ótima posição. Isso, então, na verdade, embora pareça que fica confuso, porque são muitos itens e tal, porque eu até concordo com... Fica confuso mesmo, sem dúvida fica confuso mesmo. Porém, é para garantir um benefício para o contribuinte. Não é uma tentativa da fiscalização de dificultar a defesa do contribuinte. Não, de forma alguma eu pensei isso. De forma alguma eu pensei muito pelo isso. contrário, é um benefício para o contribuinte lavrar usando esta técnica. Há outros motivos, mas assim, neste caso aqui está muito claro que é isso, porque se separasse, os outros itens, ainda que fizessem só um auto de crédito indevido e só um auto de infração formal, ele não acessaria. Tá certo. E tem outro aspecto também, que às vezes muitas infrações elas estão dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo modus operandi. E aí fica mais... eu vejo realmente, pelo que a doutora Daniela falou, é um benefício para o contribuinte, com certeza. Né? Com certeza. Sim, porque senão o processo dele se encerra com o julgamento monocrático e depois, no máximo, ele acessa o delegado, o que, veja, também é um bom julgamento, feita de forma adequada, mas ele poder subir o processo para um julgamento paritário... Não, sem dúvida, acho que é uma preservação aí do direito do contribuinte, entendo, após essa exposição, a minha observação é só no sentido de que, até do ponto de vista estatístico, se a gente acompanhar os julgamentos de processos desse tamanho, com esse número de infrações na Câmara Superior, não raro eles voltam ou não raro eles são anulados. Porque quanto maior o número de infrações, aumentam as chances de se cometer, todos nós somos humanos, de se cometerem aí alguma impropriedade, algum esquecimento, alguma coisa... Eu acabei de esquecer aqui uma manifestação que o doutor José Orivaldo muito bem me salientou. Algo simples que causaria nulidade. Olha, não apreciou. Então, a minha crítica foi no sentido de que o maior número de infrações aumenta a possibilidade de um equívoco, de um erro, de um esquecimento, e isso, no final, é prejudicial. Mas eu entendo como muito relevante a sua colocação, eu não via por esse lado, eu acho que se justifica sim, e não me cabe aqui lançar juízo de valor sobre a técnica utilizada pelo fiscal. Imagina, ele é o senhor do auto, ele é o autor do feito, portanto, como ele bem entender, a nós nos compete aqui analisar aquilo que se aproxima ou não, ou se distancia do que é considerado justo. Portanto, está tudo certo. Mas, mesmo assim, eu reitero, se assim entender o presidente, o franqueamento dos autos para que eu tire em vista e possa analisar um pouquinho melhor. Tá. A Daniela, acho que já está ajustando o voto, né? Samuel, alguma observação? Vai esperar os votos ou você quer pronunciar? Não, senhor presidente, eu vou aguardar o retorno, né? Tá. Então, não sei se eu concordo com a doutora Daniela,
inclusive no tocante à redução da multa, porque eu tenho o entendimento que essa é sim uma faculdade dada ao órgão de julgamento, não é uma obrigação. Quando você tem, ainda que você não tenha e aqui eu não vou buscar a questão da reincidência ou não, porque isso não é critério para eu aplicar ou não o benefício 507A. Ele é critério para outras coisas que está colocado lá no 507A, né? Para me permitir ou não me permitir a redução, a relevação da multa em alguns casos. Para isso serve a reincidência. Aqui eu não estou falando de reincidência, estou falando em um comportamento do contribuinte que foi verificado, né? Então, pouco importante se ele já teve auto anteriormente nessa infração ou não. Então, de qualquer maneira, eu acho que as questões vão estar muito bem analisadas, né? O doutor Argos vai fazer uma análise, trazer um contraponto, inclusive com relação aos fatos também, né? Que estão colocados. Então, acho que, com certeza, esse processo estará muito bem analisado. Quando do retorno, se eventualmente houver algum comentário, tá bom? Eu lhe agradeço a oportunidade, mas estou satisfeito por enquanto. Eu particularmente, eu vou pedir vista junto com o doutor Argos. Eu gostaria de analisar 3 pontos. O primeiro é a questão da redução e relevação da multa, que eu sou muito criterioso, eu gosto de analisar as questões. Essa questão da reiteração é um critério subjetivo importante, né, para a dosimetria ou para não aplicar redução ou relevação, né? Então, eu gostaria de analisar com calma. O processo tem mais de 18 mil páginas, né? E 2 pontos aqui me chamaram a atenção, porque a questão das preliminares, não quero adiantar meu voto, mas pelo que eu pude analisar superficialmente, portaria CAT 115, Código do Consumidor, eu não tenho, eu tenho um entendimento em sentido diverso aí do contribuinte, né? Eu não tenho, normalmente, eu não tenho acolhido. Até teve um caso ou outro muito particular, que era caso, sim, de aplicação da portaria CAT, mas não é esse caso, né? Mas, assim, o que me chamou a atenção foram um ponto que o doutor Argos falou, né, das duas... Queria analisar com calma a questão das 2 notas fiscais, que ele alega que foi incluída indevidamente. Isso daí é uma questão probatória, então tem que analisar com calma, né? Não consegui chegar a nenhuma conclusão aqui numa análise superficial. Ele tem aqui uma alegação interessante, tecnicamente, mas eu gostaria de analisar com calma também, que é a questão do erro de acusação. Preciso analisar com calma, mas o principal ponto aqui é a questão dos itens 8 e 9, que eu gostaria de analisar o 1527A. Então, nesse sentido, também vou pedir voto junto com o doutor Arcos, e aí a gente... E ver se o presidente concede para você, né, doutor Pérez? Eu estou aqui argumentando para ver se eu defino para mim mesmo. Para ver se eu convenço... Presidente, o senhor sabe que o senhor tocou num ponto aqui que eu percebo de uns tempos para cá, nos processos, que o contribuinte, ele usualmente alega o erro no enquadramento da acusação, né? Isso de um tempo para cá, acho que de uns 2, 3 anos para cá, se tornou um pouco mais comum, né? Eu vejo inicialmente sempre com olhos um pouco refratários, no sentido de que erro de acusação, né? Mas provavelmente não tem erro nenhum. Quer dizer, a conduta, um fiscal normalmente é sempre um profissional experiente que faz isso todo dia e está acostumado com a conduta. Mas, por vezes, realmente estamos aí diante de um erro de acusação, né? Razão pela qual o senhor citou esse ponto. Este também, eu tenho os meus papeizinhos aqui, né, as minhas pequenas anotações. Esse também é um ponto que eu vou observar, porque, ainda que seja para refutá-lo, mas realmente também já é uma frequente, de uns tempos para cá, o contribuinte assim alegar, né? 90% dos casos, se fosse traçar uma média, não faz sentido algum esse tipo de alegação. Mas é sempre bom, pelos 10% que eventualmente faça sentido, dar uma olhada com olhos um pouco mais atentos. Então, também, o senhor bem citou, esse também vai ser um ponto que eu vou
que eu vou apreciar, enfim, mas será vista conjunta aí, acho que certamente enriquece aqui o debate, posições aí não necessariamente coincidentes, nem as suas, nem as minhas, e eventualmente da doutora Daniela também, mas, enfim, acho que é um bom debate, acho interessante. Realmente a estatística é que a minha estatística aqui mental aqui é que são difíceis, são minoritários os casos, bem minoritários, Acontecem, os casos de erro de acusação. Mas como eu estudei na linha do construtivismo lógico-semântico, né? Então a lupa aumenta quando a gente tem uma linha doutrinária, né? Segue uma linha doutrinária, a lupa em relação à subsunção fica maior. Então, eu sempre olho, e realmente a grande maioria está correta. Mas acho que os exemplos em que não estão corretas as subsunções ou as tipificações, enfim, chame como quiser, esse enquadramento, elas legitimam aqui o melhor olhado e o porquê de deitar aqui esforços até interpretativos sobre o que aconteceu no caso concreto, né? Então, eu também vou analisar isso, presidente. Daniela está com o microfone fechado. Desculpa, só um esclarecimento. É que eu acabei não lendo, porque eu achei que não era importante a questão, o pedido específico sobre a recapitulação da multa, tá? Eu acabei não lendo, mas está no consta do voto. O que acontece? O contribuinte pede para que a multa de falta de pagamento do imposto por ter escriturado os documentos fiscais sem a escrituração do imposto destacado, ele pede para que seja recapitulada e considerada informação formal por erro na escrituração. O que acontece é que esta infração, na verdade, é uma ação que viola a legislação em 2 momentos. Ele deixa de pagar o imposto e ele escriturou erroneamente. No entanto, a legislação já prevê que, neste caso, ele receba apenas a penalidade mais gravosa, qual seja a falta de pagamento do imposto, que decorre da escrituração errada. Então, não há que se recapitular para a penalidade menos gravosa, porque ela implicaria em não pagar o imposto devido. No entanto, eu entendo que a análise é necessária, é um processo realmente com diversas acusações e sempre acrescenta, não é? Sempre que você tiver um outro olhar para o processo e para a defesa e para o julgamento, você sempre vai ter uma informação acrescida aos autos, então é sempre importante e relevante. Eu posso ler como ficou a redação sobre a questão do 527A? Claro, por favor, Até Daniela. porque é uma matéria que me parece muito cara ao doutor, não é? Mas claro que terão oportunidade de ler. Nossa, aconteceu alguma coisa aqui com a minha emenda, ela está tipo pintada. Ela está com uma tarja verde. Que é isso? Deixa eu tirar aqui. Esse verde me agrada. Te agrada? Nos agrada. Eu não sei se aparece colorido para vocês também, mas para mim apareceu aqui o verde eu achei muito estranho. O tom de verde da atual camisa do Palmeiras. O verde palestrino. Eu achei um tanto estranho. E agora eu não estou conseguindo tirar, diga-se de passagem. Pode deixar, sem problema. Não, vou tirar, porque senão depois publica isso assim, fica muito estranho. Eu vou passar ele para o bloco de notas. E aí volto. Isso não dá nulidade. Se não conseguir tirar, não tem problema. Isso não dá nulidade, não. Gente, que estranho. Não consigo tirar, não, viu? Se escrever de novo. Vou escrever. Mas tá... Eu vou colar ele no bloco de notas e jogar. Não sei o que aconteceu aqui, senhores. Deixa eu jogar ele no bloco de notas, ver se passando para lá e depois... Eu acho que assim vai dar, hein? Agora eu acho que foi. Deve ter saído aí o... Olha só. Então, ficou assim a redação.
Ficou, saiu, agora saiu. Quanto ao pedido de redução ou cancelamento da multa por meio da aplicação do 527A do RICMES, entendo que o interessado possui antecedentes fiscais desabonadores, uma vez que a presente exigência é a mesma contida nos autos de infração 4.143.473 e 4.133.892, mostrando que o interessado não cometeu um equívoco nas escriturações fiscais, mas sim que adota o procedimento aqui identificado como padrão. Tal comportamento impede que a multa exigida no auto de infração, conforme decisão, redução da multa exigida no AIM, conforme decisão da Câmara Superior de sessão de 22 de janeiro de 2019, no julgamento do auto de infração 4026-0266, ou seja, verificadas as exigências da aplicação do 527A do RICMES, conclui-se que o contribuinte em questão não atende aos requisitos legais para o benefício. Daniela, depois eu vou, salvo engano, esses dois acordos aqui da Câmara Superior, eles realmente decidiram que... Não, os dois que eu citei são processos dele mesmo, da mesma infração. Não, estou dizendo aqui que a Câmara Superior, né? 2019. A Câmara Superior... Esses dois processos são das duas primeiras infrações que ele tem, que era a não escrituração, né? Que ele não escriturou os débitos do ICMS, tanto um quanto o outro. Eu não Isso, lembro. então eu entendo que ele é um contribuinte com antecedentes fiscais desabonadores. Sim. O último processo que eu cito, aí sim é o julgamento da Câmara Superior, que é onde a Câmara Superior entendeu que, em caso de antecedentes fiscais desabonadores, é a letra da lei, né? Não caberia. Então, eu estou falando os outros, eu entendi, os outros dois é dele mesmo. Esse acórdão aqui da Câmara Superior, eu estava lá, eu lembro dele, e a discussão era, se tiver antecedentes, impede a aplicação do 527A. E, na verdade, nós tem uma jurisprudência majoritária, eu levantei essa bandeira, que não impede, ele pode, o julgador, entender que não é cabível para o caso concreto, mas o fato de ter alguns antecedentes não impede a redução. Ele vai influenciar na aplicação ou numa redução até menor. Vou reduzir 50%. Não, ele tem vários, eu vou reduzir 10%. Então, a Câmara Superior, ela chegou a decidir, ter uma jurisprudência até majoritária nesse sentido, né? Que ela não impede, ela é um fator de critério que vai desabonar, vai fragilizar a tese do contribuinte. Mas é só uma observação aí, que em 2019 eu estava na Superior e eu participei desse debate. Não, tanto assim doutor Pérez, que a dosimetria ela é trazida pela própria legislação como critério subjetivo, não objetivo. Os critérios objetivos são muito simples. Olha, ou dolo, fraude, simulação, ou falta de pagamento de imposto, acabou. Não existe discussão sobre isso. Agora, a questão dos critérios subjetivos, o porte da empresa e os antecedentes, na minha leitura, que eu acredito que vá no mesmo caminho da sua, é no sentido de aplicação da dosimetria, que pode vir a ser zero. Olha, ela faz jus sim, mas eu entendo aqui que eu não vou aplicar redução alguma, ponto, porque ela tem maus antecedentes. Não realmente não é um impeditivo legal. Ela ela deve ser vista como, enquanto critério subjetivo, como balizador da maior, menor ou nenhuma concessão de abatimento dessa multa. Sim, senhores, ela é um critério subjetivo, mas é um critério subjetivo que eu, Daniela, quando proferindo os votos, entendo que impede e não concedo. Eu realmente concedo redução e relevação somente em casos muito específicos, de infrações pontuais, que não se prolongam no tempo. Em geral, quando o contribuinte admite um erro e tenta corrigir, né? E tenta corrigir, ou mesmo, até em situações onde ele não tenta corrigir, mas onde é relativamente comum, não é? A legislação é tão complexa, o contribuinte diz, nossa, mas eu entendi que era de outro jeito, não entendi que era assim. E eu acho até que a legislação é tão complexa que
Não, mas como eu disse, é Entender de critério... forma equivocada a legislação é até uma escusa aceitável. É um não critério... é o caso. Isso mostra que é um critério subjetivo. A Daniela tem um critério mais rígido. Exato. Né? Permite leituras diferentes, sem dúvida. Exato. Sem dúvida é um critério nenhuma. subjetivo que eu, Daniela, adoto. Sim, Estamos sim, aqui é um começando o nosso mandato, né? Acredito que é importante. O doutor Sabino já sabia que eu tinha esse posicionamento, né, doutor Sabino? É um posicionamento antigo meu. Tá certo, tá bom. Enfim, é como eu costumo votar, senhores. Então, tá bom. Então, Só o aguardamos, registro do então, voto. seu registro. Não está registrado. Assim, aqui com o registro... Conhecido integralmente com julgamento de mérito, não provido, porque no caso da questão dos juros... Isso, foi retirado, né? Pronto. Registrado, senhores. Muito bem. Então, diante do registro, a solicitação aqui de vistas, doutor Argos, eu estou concedendo. Muito obrigado, presidente. Também vou retirar o processo em vista. Muito bem. Então, diante dos pedidos de vista, o processo sai, então, em vista. Estou, então, encerrando o julgamento. Muito bem. Bom, diante desse processo que saiu em vista, nós, então, cumprimos a pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento, declaro encerrada a sessão, encerrado no EPAT. Visualização da ata. Ata regular. Então, diante disso, eu peço, então, para que o Oswaldo, se ele puder, então, encerrar a sessão. Agradeço